Como as publicações de mangás afetam seus artistas. Destrói eles, é isso que eu posso dizer pra vocês. Akira Toriyama, um nome que não precisa de introdução em qualquer lugar do planeta, um dos mangakas mais conhecidos e talvez um dos mais importantes do século passado. Mas antes de publicar ininterruptamente por mais de 10 anos o mangá que todos nós sabemos o nome, ele também fez outra publicação na revista semanal Shonen Jump todas as semanas por 5 anos antes disso. Dr. Slump é um mangá bem mais simples, voltado mais para o humor escatológico e piadas de quinta série do que realmente ter uma história com a grande aventura feita Dragon Ball. Mas é algo que considero essencial em entender o tipo de artista e escritor por trás do Nankin. Talvez um pouco mais do que o necessário também. Nos HQs, as páginas especiais dos volumes, Toriyama explica um pouco mais sobre o seu processo de escrita e desenho. E eu acho incrível a simplicidade que ele explica algo tão enfadonho. Basicamente ele explica que em uma semana para fazer os capítulos, ele passa 5 dias sem fazer absolutamente nada de trabalho, até começar a desenhar na meia-noite do sexto dia, até terminar o storyboard às 6 e passar o dia seguinte pintando tudo, até tudo ficar pronto para mandar. É um psicopata, né? Psicopata alucinado. Faça isso. Tenta imitar como é que o Toriyama faz história. Tenta imitar pra saber se vai dar bom. Pro editor. Como eles usavam na época do serviço postal para entregar os manuscritos, ele corria na última hora antes que fechasse o horário, muitas vezes terminando em cima da hora para mandar pro editor. Segundo as palavras dele, por ser um mangá meio idiota, ele conseguia desenhar tudo de uma vez apenas olhando para a página, desenhando e pensando no que ia escrever depois. Foi nesse processo simples que Toriyama conseguiu fazer seu mangá simples e bobo, porém... É costume Toriyama desenhar sem esboços por ser mais rápido. Algo que requer bastante habilidade para fazer um bom desenho, sem estruturas de construção. Cara, assim... O povo não compreende o quanto o Toriyama era um gênio. Não compreende. Não compreende, não compreende. Olha, o cara é maluco, doido. Uma arte muito boa que fazia pessoas de todas as idades se divertirem, enquanto eu trabalhava igual como eu faço para estudar para a prova, fazendo tudo no dia anterior e fingindo que sei de tudo mesmo. É fácil ver Dr. Slump como uma extensão da vida do Toriyama e uma espécie de desabafo, visto como um vilão da história, Dr. Mashirita é baseado no seu editor de longa data, Kazuhiko Torishima. Esse cara aí é o maior carrasco da Shonen Jump. Esse cara aí destruiu o sonho de muita gente. Esse cara aí rejeitou One Piece 3 vezes. Esse cara aí fez o Kubo querer parar de ser mangaka. Esse cara aí é o maior monstro da Shonen Jump. Só que ele é o cara que mais fez a Shonen Jump vender. O Kubo não gosta da Shonen Jump por causa desse filho da puta aí. O Kubo ficou completamente traumatizado com esse cara. Mas ele conseguia fazer vender. Ele escolhia as histórias que vendiam. E aí tem a lenda, né, que Bleach, Naruto, One Piece ele rejeitou. E quem motivou os caras a continuarem foi o próprio Akira Toriyama. E eu conferi isso com o Leonardo Nicolin, do Analyze It. Ele falou que, de fato, o Toriyama ficava junto do Torishima constantemente no departamento, porque ele virou editor-chefe e o Toriyama foi o maior autor dele. E aí que deveria ser, sim, muito provável que o Toriyama olhasse os manuscritos e desse a opinião deles. Então, os japoneses têm como verdade que, sim, foi o Toriyama que falou pro Torishima aceitar One Piece, tipo, tu não vai aceitar isso aqui? Tem certeza? Até na quarta reunião, né? Com todos os outros editores falando, pelo amor de Deus, aceita logo isso. Que ele que mandou a carta pro Kubo, isso é considerado verdade pelos japoneses, por mais que não tenha uma prova, assim vamos dizer. E do Naruto eu não lembro exatamente a história, mas também os japoneses creem como verdade que é responsável por Naruto também. Além de ser a referência da obra dos três, também é o mentor, padrinho, vamos dizer assim. No qual ele brigava constantemente dentro e fora do ambiente de trabalho. Aí, e não só ele serviu de inspiração para Piccolo Daimao, como seus outros dois editores subsequentes serviram como uma base para vilões ainda mais perversos, Freeza e Majin Buu. Dragon Ball realmente foi o relâmpago capturado na garrafa nesse sentido. É insano pensar que um homem com um processo criativo tão esporádico e ímpar conseguiu trabalhar desta forma ininterruptamente por 15 anos. Mas eventualmente É o ponto que ele sempre queria parar de trabalhar, né? É o ponto que ele tava sempre querendo parar. Os criativos iriam se encerrar. E se a saga de Majin Buu é sinal de um cansaço tanto criativo quanto artístico, as entrevistas de Toriyama falando sobre seu burnout e suas publicações seguintes sendo bastante espaçadas, e também muito mais curtas, são também provas de que ele não conseguia nem iria querer fazer outro Dragon Ball, não importa o quanto seu público o aclamasse por mais. Toriyama foi a bola fora que foi tacada na direção oposta ao buraco e de alguma forma deu a volta ao mundo e entrou de primeira, fazendo ajustes à história enquanto era conveniente e traindo expectativas de popularidade, como quando fez Goku perder pra Jack Chun apenas porque todos esperavam ele ganhar na época. E apesar de tudo isso, foi uma história engajante que mudou completamente o mundo das revistas do Japão. A Shueisha tinha série com bons números de vendas e certo sucesso nacional, como Kotikami, Mazinger ou Cobra, mas apenas Dragon Ball foi Dragon Ball. Não foi à toa que os anos de publicação mais populares da Shonen Jump, sua era dourada, foram entre os anos 80 e 90, nunca vendo números de vendas tão altos com nenhum outro mangá. Lembrando que é importante avisar que o mangaka para quando ele quer.
tá? Se os caras quiserem tirar férias, eles tiram. É igual o YouTube. É um pouco mais burocrático, mas é padrão YouTube. O negócio é, se eles param, eles sabem que eles perdem popularidade com os leitores. É tipo eu soltar vídeo. Vocês adorariam que eu soltasse vídeo toda semana, não, todo dia. Então, eles sempre continuam. É uma parada interna e uma competição com os outros. É igual o Maurício Samo, o assistente-chefe do autor de Hokuto no Ken, que é brasileiro-japonês, voltou pro Brasil e ele falou, cara, eles vêm com uma maratona. É ver quem aguenta mais. Então, você pode parar, você pode descansar, mas alguém vai correr e passar na sua frente. Então, assim, por que ele não parava, né? E provavelmente, toda vez que ele queria parar, a Shonen Jump dava um jeito, um incentivo pra ele continuar, vamos dizer assim, né? Até chegar One Piece com seus intimidadores 104 volumes, claro. Mas ainda assim, é claro que a influência da popularidade acidental de Akira Toriyama faz com que todos os shounen seguintes bebam um pouco da fonte, por bem ou por mal. Mas não chega a ser estranho como toda essa indústria de mangás, quase 40 anos depois de sua obra mais bem concebida, veio ao adequar todos os artistas subsequentes em uma caixa, dar a eles um tempo semanal de escrita e dizer, tá vendo o melhor cara que já passou por essa porta? Faça melhor do que ele, ou você tá demitido. Bom, nesse vídeo eu mostrarei alguns estudos de casos sobre autores, suas produções e como suas relações... Inclusive Bleach, né? Não sei se foi o Torishima. Ele pegou Dragon Ball, Hokuto no Ken, jogou na mesa do Cubo, pum! Se quiser fazer mangá, lê essa porra. Aí o Cubo ficou puto, caralho, já sou fã de Dragon Ball, vai se fuder. Até as entrevistas disso. Suas editoras e publicadoras os afetam. Como a história devia começar? Aonde ela devia terminar? É melhor ter algo planejado desde o começo ou ir improvisando com a mão no lápis até desistir? Essas são perguntas abstratas nas quais não nos interessa no momento porque precisamos pensar não como criadores, mas como donos de revista. Para quem não sabe como o modelo de mangás funciona, todo ano a revista precisa soltar um compilado de todos os artistas contratados em um formato único para seus inscritos, com o desempenho sendo avaliado nos volumes compilando os capítulos da revista, e as vendas somadas às pesquisas de popularidade. É um formato bastante efetivo já que não precisa gastar impressão de séries por capítulo, como também mantém o leitor informado em... E é importante também falar sobre a votação da Shonen Jump, que tem dois tipos, né? Tem a votação da semana e uma votação de longo prazo. Tipo, quando você manda o cartãozinho de votação, todas as que chegarem até sei lá quantas horas depois da revista participam de um concurso. Então as pessoas têm incentivo para mandar o cartão o mais rápido possível. E eles aceitam só tipo os primeiros 100 cartões, sei lá, 200, não sei qual que é o número. Então você tem muito comportamento de manada. É 10 ou é 0. Aí depois as outras votações vão chegando e você vai tendo tipo dois gráficos, né, de votação. A votação a curto prazo e a votação a um prazo mais saudável. Então, quando você vê alguns mangás caindo muito por alguns motivos, pode ser por causa disso também. Então tem várias coisas interessantes sobre essa dinâmica da Shonen Jump que a gente não sabe. Quem falou isso novamente foi o Maurício Samo. Ele explicou como é que funcionava. Alguma outra série em potencial que ele possa gostar. Se você se inscreveu na revista para ler Dragon Ball, talvez você for ler as outras páginas e descubra algo novo na mesma laia, como Yu Yu Hakusho, ou até mesmo algo completamente diferente, como Slandunk. Mas para o criador, podemos ver como isso é restritivo. Se o seu mangá está vendendo de acordo, ele continua, mas se ele estiver constantemente em último lugar, é hora de pegar a força e tirar aqueles que performam abaixo do esperado. Não é exatamente um ambiente aconchegante. Você pode começar com a história em mente, mas quem disse que você terá o tempo de chegar até ali, ou que sua história é interessante o suficiente para durar mais do que esses capítulos antes de ser encurtada, alongada ou cancelada? Geralmente o mais seguro é fazer uma história que não tenha grande continuidade, tenha conceitos simples para que qualquer um possa ler e assim acompanhar. É muito mais fácil explicar o conceito de Shin-chan sem perder muitos detalhes do que explicar tudo o que acontece em Naruto quando fazemos o obrigatório sumário nas páginas que abrem um volume para leitores novos, mesmo com Shin-chan sendo uma série muito mais longa e muito mais antiga. Mas no momento que tentamos adicionar um roteiro, uma progressão, uma história, enquanto concorre com o equivalente em complexidade de tirinhas de jornal japonesas, a figura muda consideravelmente. Por mais que queiramos acreditar que todos os artistas vivem de paixão, paixão não vai por comida na mesa, então mesmo que você planeje uma história para terminar em um lugar X, a capacidade da revista lhe pedir para continuar, afinal para que mexer em time que tá ganhando, né? Uma das habilidades mais importantes de um mangaka é improviso. Aquele personagem que todo mundo gosta pode voltar aqui, aquela estrutura de arco popular pode ser usada lá com alguns ajustes. Os conceitos que você gostaria de pôr em outra obra lá no futuro pode se encaixar aqui também, se você forçar um pouco. E é assim que uma obra antes coesa, eficaz e autoconsciente trai, decepciona e mata o interesse dos seus fãs.
É praticamente esperado da grande maioria de mangás de ação que terminem com a graciosidade de um carro caindo do precipício, porque até má publicidade serve como publicidade. E se realmente for tão ruim assim, é fácil jogar a culpa no criador e acabou essa história. Que exemplo melhor para demonstrar isso do que Taichi Kubo, que prometeu que iria revelar todos os bancais de Bleach em seu arco final épico e demorado que exploraria tudo que a história tem para explorar, mas acabou prematuramente com um final que agradou poucos, e que fez ele ser xingado a ponto de ter que deletar sua conta no Twitter na época que Bleach se concluiu. Porém, lentamente as pessoas foram acordando que o final de Bleach não aconteceu porque Kubo não ligava para os seus fãs, mas porque ele estava saindo e entrando em hospitais depois de 15 anos trabalhando numa história Exatamente. viciosa como a dele, com a pressão de milhões de fãs ao seu redor pedindo por mais, e ele sempre supriu a necessidade porque ele gostava do que fazia, mas uma hora o corpo dele ia cobrar, e cobrou pesado. Se ele quis priorizar... Ele ficou desenhando da metade do Subrims, eu acho, da metade do arco final, não lembro, com conhecimento do tendão do ombro rompido. Você fica apoiado, né? Escreveu o arco inteiro com o seu apoio principal fudido. Com dor excruciante e outras doenças constantes. No mangá, você vai ler ele fala nas edições, cara, ele sempre ficava doente. Ele já ficava doente sempre, aí depois ele vai ficando cada vez mais. Você vê o autor de Berserk também, o Kentaro Miura, vai falando lá, cara, em geral os mangakas só reclamam na parte da palavra do autor. E é tipo, o cara começa bem e ele vai ficando cada vez pior de saúde conforme o mangá passa. a vida dele ao invés de uns desenhos no papel, não vai ser eu ou você que vai provar que ele tá... Que faz melhor um argumento chulo e repetitivo, mas é o fato que ninguém que fala essas obras longas... Mas é fato que ninguém que fala que essas obras longas são uma merda faria uma história de 500 capítulos que chegue a ter uma porcentagem de popularidade, sim. Mas, novamente, o negócio é você analisar o profissional em relação ao que ele entrega a ele mesmo, tentar verificar as condições que aquilo está sendo feito para ter uma opinião mais embasada. Não muda o fato de que o arco foi um vacilo, mas você consegue compreender que aquilo não representa exatamente o que o autor queria ou podia fazer. Esse processo crítico é muito mais fácil do que o criativo, e não teríamos algo para criticar se o mangaka já não tivesse a coragem de soltar um mangá dessa escala em primeiro lugar. Tanto que agora o anime de Bleach está tendo uma boa recepção exatamente por mostrar que o arco final dos Quincy's não tem problema inatos em sua estrutura, mas sim pela escrita que o Kubo foi capaz de dar em sua condição atual. Yoshihiro Togashi tá aí um cara conhecido por dar tiros no pé, até hoje considera o mangá de Yu Yu Hakusho o ápice de sua carreira como mangaka. As composições, as estilizações de seu traço, é tudo... Mas eis que vos chega a saga dos Três Reis, que era onde narrativamente já dava para ver que o Togashi já não tinha muito o que fazer além de reciclar pontos da história e aumentar a escala de poder, ainda mais do que já tinha feito no arco do Sensui. Então quando chegou a hora de fazer o torneio das Trevas 2.0 com backstories adicionais para cada um dos 3 personagens principais, foda-se o Kuwabara, esse ponto ele já estava aposentado desde a luta com o Toguro. Enquanto desenhava na posição de um contorcionista, bem, as costas dele cederam e ele decidiu terminar a obra. Compreensível, não faz mal. Foi bom enquanto durou. Ainda é considerado um clássico apesar disso. Mas aí o que o maluco faz 4 anos depois? Hunter x Hunter. Uma obra com 2 vezes o tamanho, muito mais expositório, um mundo e um sistema de poder imensamente obtuso de se explicar e um rodízio de personagens principais que faria Hajime no Ippo virar a cara e dizer: peraí, cara, maneira um pouco no foco. O resultado, todos nós sabemos e esperávamos. Ele complicou ainda mais a saúde dele e já aceitamos que ele vai morrer sem terminar a história ou vai rushar um final qualquer, igual fez com o Yu Yu Hakusho anteriormente. Inclusive ele comentou, ele fez 4 finais possíveis pra Hunter x Hunter. Problemas de saúde não Ele já postou, esses são os 4 finais possíveis. São nada novo para mangakas. Apesar da dieta do japonês médio ser menos industrializada e depender menos de fast food do que a nossa, a expectativa de vida... Que o Araki escreveu a Golden Wind na época mesmo estando com depressão. Todo mangaka escreve estando em depressão. Filhote, no seu trabalho, não importa se está triste, feliz, o importante é trabalhar, rapaz. Então, ainda mais com essas obras aí. E isso vai afetar, porque é um trabalho criativo, né? Então vai afetar muito eles. De 81 anos não pode ser confiada para todos, especialmente num trabalho onde você... O mangaka em geral, a 60 anos de idade, já vai de Vasco. Fica horas ao dia no decorrer da semana em uma cadeira forçando o braço. Isso vale pra você também, viu? Ajeita essa postura que tá horrorosa. Daqui a 30 anos você me agradece, viu? De nada. Apesar de ser uma raridade mangakas famosos morrerem antes de completar suas obras, há grandes nomes que já sofreram com a ausência de seu autor. Doraemon, Shin-chan, High School of the Dead e mais recentemente Berserk. Nós não pensamos que vamos morrer no dia seguinte enquanto vivemos, mas a possibilidade sempre vai estar ali. Então quando você deixa algum assunto inacabado, ainda mais se for uma história que você passou sua vida inteira produzindo, talvez seja algo que coloque uma certa ansiedade na sua cabeça. Não precisamos nem levar a saúde na discussão. Às vezes os autores chegam na conclusão de que você não quer passar o resto da sua vida escrevendo a mesma história. Para cada Hirohiko Araki que começa uma história nova aos 60 anos dizendo que gosta tanto de trabalhar que só vai parar se fisicamente não conseguir mais, há um Hajime ensaiando. A gente tem que entender que quem tá fazendo isso não tá fazendo isso porque é obrigado. Os caras são fissurados em fazer isso, eles amam fazer isso, a vida deles é fazer isso. São eles ali. Então, quem não quer, para. Mas eles não querem parar. E depois de mais de 100 milhões de unidades de volumes vendidos, não seria... Deprimido, triste, feliz, o cara quer continuar.
E porque quando eles querem tirar pausa, eles podem tirar pausa. Mas eles sentem que eles não podem tirar pausa, porque aquilo ali é obra deles, aquilo ali. Eles têm um compromisso com milhares de fãs ao redor do mundo. Compromisso, né, na cabeça deles. Eles têm a sensação de que ele vai falhar, ele tem a sensação de que aquele mundo tem que continuar. É outra coisa. É julgado caso se aposentasse aos 36 anos. Se bem que isso provavelmente é dado por todo mundo ter odiado o final da obra. Eu acho um tanto injusto ter esse repúdio a Shingeki, porque no pronunciamento recente, o próprio Isayama sentiu-se surpreso com o quão bem recebido ele e a história no geral, apesar do alvoroço que o último arco causou na net, foi quando ele visitou uma convenção recentemente. Por ele falar que estava passando por momentos difíceis durante e após a produção mentalmente, ele chegou a imaginar que as coisas seriam muito piores do que realmente eram. Ao contrário do que as revistas de publicação querem que você acredite, mangás não são feitos por uma pessoa só à base de orgulho samurai e Yamato Damashi. E com o vai e vem comum entre setores editoriais e artistas, é um jogo de batata quente onde quem se queima é quem toma a culpa inteira da ideia mal executada. Atualmente, com a decadência da revista impressa e o crescimento da arte digital, criadores mais novos têm a habilidade de fazer artes com mais facilidade e cortando caminhos de processos mais elaborados para seus desenhos com o uso de programas diferentes. Só que com tantas pessoas fazendo cada vez mais publicações, o espaço se encontra cada vez mais predatório e restrito. Note como 2 dos 3 maiores mangás em termos de longevidade na revista Shonen Jump são dos anos 90. Ninguém hoje em dia tá afim de fazer um mangá de mais de 1000 capítulos, porque são poucas as histórias que compensam a leitura de tal tamanho para leitores e escritores. Chega a ser um São os mangás que ainda estão em publicação. pensamento esquisito, como a dilatação do tempo afeta a leitura. Você pode ler um mangá que uma pessoa fez por 30 anos e praticamente um mês, mas você não terá a mesma experiência de alguém que acompanha semanalmente desde o começo. E isso pode funcionar tanto pro bem quanto pro mal. Voltando por exemplo de Hunter x Hunter, o Togashi ano passado meio que fez um RG no Twitter para hypar a leva nova de capítulos do mangá, e após um hiato de 4 anos onde geralmente todo mundo esperava que haveria uma mitigação para que ele acelerasse a história, ele continuou exatamente da mesma forma que antes, colocando o pé no chão em um arco que introduziu um número gigante de personagens e dando ênfase em lutas de personagens introduzidos ali, enquanto não se quer um sinal próximo de uma conclusão do arco. Não do mangá, do arco. É incrível como o Guts saiu do barco, mas o Kurapika ainda tá lá, né? Agora, independente do que você achar da qualidade desses capítulos, é insano pensar nisso baseado em escala do tempo. 4 anos para 10 capítulos é algo bem inusitado, para não dizer ultrajante, se você é fã da obra. E como toda arte é vítima do tempo, a opinião pública vai se deteriorar no momento que as pessoas se perguntam por que ele não muda a publicação para mensal, pega um artista novo ou escreve uma light novel para poupar o trabalho. Em parte é esse orgulho samurai de japoneses que fazem eles produzirem obras ambiciosas. É muito simples. Ele não quer. A obra é dele. A obra é ele. Acabou. Vai fazer o quê? Vai bater nele? Como Hunter x Hunter ou Berserk. E você sempre pode reler essas histórias caso esteja demorando para sair conteúdo novo, mas esse orgulho muitas vezes serve mais como um empecilho do que uma muleta. Entretanto, agora que estamos numa cultura muito mais focada na nostalgia, nem sempre trazer pessoas novas para a mesa é uma boa ideia, pois diretores e produtores novos podem ter interpretações diferentes da obra que podem ir contra o que o autor tanto lutou para estabelecer. Ou pior, reforçar os pontos negativos de uma obra a ponto da identidade ser inexistente. A história está viva não como um adulto com vigor, mas como um cachorro cego e surdo de 20 anos de idade cujo dono não quer se largar porque acha uma conquista ter um bicho vivo por esse tempo todo. As empresas não ligam para os criadores. Em outras notícias, água é molhada e Naruto é horrível. Mas você não acha esquisito que enquanto Boruto ainda está em lançamento, Samurai Naruto não é horrível não, porra. 8 foi cancelado apesar de vir do mesmo autor que cedeu bilhões de dólares para Shonen Jump e ainda pinga dinheiro na conta deles? Como, usando a desculpa que a arte é um fenômeno social, as intenções da pessoa que foi responsável por levantar esse questionamento simplesmente não importa mais para eles. Ah, porque Samurai 8 foi ruim. Samurai 8 foi horrível. Foi ruim de várias formas diferentes e o público não gostou. Simples assim. Grandes empresas. Fazer o quê, né? Se não vende, não entra. É o capitalismo funcionando como deveria. Esse favoritismo me faz pensar em se alguma... Mas é porque Samurai 8 era ruim mesmo. Eu li, analisei em live, inclusive. É ruim mesmo. Coisa podia ser feita em nível estrutural para resolver esse problema. Afinal, por mais que possamos discutir esse tema aqui ou em outros lugares da internet, a não ser que eu pague uma viagem pro Japão e quebre uns vidros em alguma sede da Shueisha, não tem muito que eu possa fazer do outro lado do planeta, né? Eu até que acho a ideia de leva de capítulos de Togashi uma boa ideia. Afinal, ele faz o suficiente para caber em um volume inteiro de uma vez. E quando está pronto, ele na teoria tem 10 semanas adiantadas para fazer os capítulos seguintes. Isso meio que já acontece normalmente durante a publicação, mas talvez com uma transparência maior de onde os autores realmente estão comparados com o que o capítulo está saindo na revista, ajudaria mais. Com a popularidade de one-shots de autores famosos, talvez seria uma boa ideia deixar as revistas apenas em formato digital como em catálogos de sites e apenas lançar volumes tankobon separadamente, ou talvez até abandonando esse estilo de catálogo e apenas vender histórias por volumes ao invés de capítulos por capítulo. Afinal, já que muitos autores aproveitam para revisar e redesenhar capítulos quando saem no volume, é mais justo avaliar o capítulo que está refinado como produto final do que aquele que acabou de sair e é sujeito de mudança. Às vezes ser o primeiro a dar notícia não é ser o mais efetivo. Filmes, videogames, álbuns musicais e outras obras de literatura geralmente soltam projetos por inteiro com a ajuda de estúdios e times dessa forma, mostrando que talvez é melhor que essas ideias demorem o tempo que precisarem para ser feitas, com sua data de limite de trabalho funcionando como uma balança para que nada saia do orçamento. Afinal, se um
projeto de sucesso anterior não tiver pondo a mão no relógio e no bolso, não vai ter pressão de ninguém para terminar o trabalho. O limiar de estresse precisa ser em um nível que não mate o cara quando ele pensa em trabalhar, mas que também não o deixe muito desleixado. E com direitos trabalhistas no Japão tendo esses horários exorbitantes de trabalho, apenas num cenário muito otimista eu vejo eles sendo mais relaxados em menos de uma geração. Mas ele tá aplicando o trabalho tradicional japonês pro mangaka, que não é o caso. Eu já fiz um vídeo explicando da boca de um mangaka, ele falando como é que funciona o mercado de trabalho japonês para mangaka. Que é Narrativando o Segredo, Editores, Mangá. Aqui, ó. Como mangás são feitos. Entrevistei um mangaka japonês e descobri os segredos. Se quiser assistir, depois assiste lá. O cenário de light novels, ironicamente, já faz isso. Eu, por exemplo, comecei a ler Kino no Tabi no passado e me surpreendi como não tive pressa nenhuma para terminar a leitura, porque em parte é uma história sobre não ter pressa. De 23 volumes lançados, apenas 18 deles foram inteiramente traduzidos, então não só isso quebra meu senso de imediatismo através da estrutura narrativa, sendo o tipo de história que pode ser escrita para sempre, desde que mantenha a temática, como também no formato de publicação, com a história sendo tão autocontida que não precisa de um final geral da franquia para ser conclusivo pelo seu formato episódio. Se o autor morresse hoje ou se a publicação parasse, não afetaria a obra no geral, da mesma forma que eu não estou morrendo de ansiedade para ler os volumes ainda não traduzidos, porque o formato de lançamento da obra como um todo já faz com que você fique mais paciente e caridoso com o tempo do autor do que com o imediatismo da publicação semanal também. Ele pode simplesmente terminar a história e fazer um grande arco no último volume, ou ele pode simplesmente deixar essa história como tá. Eu não estou esperando um Boruto da Kino e você não devia esperar um Borufi de One Piece ou um Boru Bleach, porque é mais saudável assim. É em parte por esse motivo que eu dou prioridade a animes originais comparados a adaptações de mangás, porque sinceramente se eu tiver a opção de chamar um estúdio para fazer o trabalho de dirigir e compor o final da minha história, eu daria prioridade pro pessoal que tem um orçamento e ritmo de contagem de história bem maior e melhor do que eu no lugar de fazer tudo no conforto da minha casa com apenas algumas trocas de mensagens. Porque tecnicamente um episódio e um capítulo pode ser lançado semanais, mas um consegue encaixar muito mais coisas muito Boruto de One Piece animação do que em 20 páginas de Inocência, texto. Em suma, lentamente os mangakas estão se dando conta de que são eles que mantêm as suas revistas. Você desenha bem? Não. E não o contrário. E com a maioria dos meus mangás favoritos estando em publicação ou inacabados, eu só posso torcer para que alguns deles usem do seu alcance para beneficiar a si mesmos e a artistas seguintes a terem um espaço melhor em suas criações. Se é sobre um mangá acabado, inacabado ou em produção, eu acho que todos podemos concordar que tais mudanças são iminentes e não fará mal a nenhum dos três elementos envolvidos: o leitor, o escritor e a produção. Você acha que há alguma forma melhor de mudar esse sistema de publicações? O modelo de levas de lançar tudo de uma vez ou de só lançar histórias por volume? O modelo Webtoon é que tá dominando, né? Agora, deixe-me saber nos comentários, afinal, esse é um tema aberto onde a discussão. O modelo do Webtoon tá dominando tudo. Hoje em dia, eu acho que a Shonen Jump vai tender a ele. Vou mandar pra vocês no chat o vídeo.